aqui vocês podem ver que temos uma caneca e essa caneca tem capacidade para 500 ml. Vocês percebam que eu fiz duas marcações aqui indicando que aqui o copo está cheio. Então, até aqui, se eu colocar aqui o dedo, vocês talvez enxergam a água se mexendo, está bem cheio. Mas e se eu quiser colocar apenas metade da capacidade? Como é que eu posso fazer para saber quanto que é a metade? Bom, se eu tenho 500 ml, basta eu dividir por 2, que é a metade, eu vou ter 250 ml de água. E aqui, então, esse risquinho, essa fita azul, está marcando que é a metade. Eu posso dividir essa caneca em duas partes iguais, que eu vou ter, então, a metade. Vou esvaziar agora a caneca e colocar apenas metade da água nela. Então, agora percebam que essa parte aqui está vazia e aqui na metade de baixo eu tenho água. Então, aqui eu tenho a representação de 1/2, porque eu tenho cheia uma parte de duas partes. Então, aqui a gente pode representar com a fração 1/2. Mas e se eu quiser dividir uma caneca em mais partes? Vamos ver então como que a gente faz isso. Então aqui eu tenho uma caneca de 400 ml. Perceberam que eu usei a mesma água para não desperdiçar, né? Então essa caneca aqui, ela é de 400 ml, estão vendo aqui a água se mexendo, está cheio. Então novamente aqui eu marquei com a fita representando o copo cheio. Quantas fitinhas tem aqui? 4 fitas, então quer dizer que eu dividi esse copo de 400 ml em 4 partes iguais. E aí que a gente vai aprender alguma coisa bem bacana. Vamos fazer a marcação de 1 em 1 para a gente aprender como a gente faz a representação fracionária, na fração. Então aqui, agora eu representei aqui, coloquei apenas na primeira parte a água. Percebam que aqui as outras 3 estão vazias. Então eu tenho água apenas aqui até a linha dessa fita. Se eu dividir esse copo em 4 partes iguais e ele tem capacidade para 400 ml, quer dizer que cada partezinha são 100 ml, né? 400 dividido por 4, 100 ml. Então, aqui eu tenho 100 ml, que é uma parte de 4. Então, quer dizer que eu tenho aqui a fração 1/4. Agora, vamos encher até a fitinha azul. Então, enchemos ali até a fitinha azul e nós temos, então, agora duas partes de 4 partes. Então, nós temos a fração 2/4. Mas percebam também que a gente tem agora 200 ml dos 400 que cabem aqui. 200 não é a metade de 400? É sim. E metade a gente não viu antes aqui na outra caneca, que a gente pode representar com a fração 1/2? Exatamente. Então, a fração 2/4 nós podemos simplificar e transformar ela na fração 1/2. Essas duas frações, elas são equivalentes, porque elas representam a mesma parte de alguma coisa, tá? Então, 2/4 ou a metade, que é 1/2. Agora, a gente vai encher mais uma parte e nós temos 3 partes de 4. Então, nós temos aqui 1, 2, 3 quartos, né? 3 partes de 4 é a fração 3/4. E se nós enchermos toda a caneca, nós podemos representar com a fração 4/4 ou 1/2. Então, percebam também que se a gente simplificar a fração 4/4, 4 dividido por 4 é 1. Então, 4/4 ou o número 1 representa o todo. O número 1 sempre vai representar o todo para qualquer fração. Pode ser como nós tínhamos antes aqui. Se nós enchemos toda a caneca, fica com 2/2. Também simplificando, fica 1, porque é uma caneca cheia. 4/4 também é 1, porque é uma caneca cheia. Mas e se nós pegarmos uma caneca igual dessa de 400 ml e também quisermos representar em frações, tivermos as duas canecas? Como é que eu vou fazer? Eu ainda tenho a divisão de 4, mas como que eu faço? Aqui fica um pouquinho desalinhado as fitinhas, porque essa daqui tem esse degrauzinho que não tem água, tá? Mas elas têm a mesma capacidade de 400 ml.
Vamos ver então como que vai ficar essa situação. Nós já temos esse copo aqui cheio, que representa então a fração 4/4 ou 1/2, e nós vamos juntar com este outro copo aqui, também de 400 ml, e que também foi dividido em partes iguais. Então aqui, se nós juntarmos uma dessas partes aqui, quantos ml nós vamos ter? 400 mais 100, temos 500 ml. Mas em forma de fração, como é que fica? Bom, em forma de fração, nós temos aqui 4/4 mais 1/4. Então, o 4 daqui com o 1 daqui, nós ficamos com a fração 5/4, porque os dois copos foram divididos em 4 partes. Por isso, a gente fica com 5/4. Então, sempre que o numerador, o número de cima, for menor do que o número de baixo, nós temos uma fração imprópria. Por quê? Porque ela foi dividida em partes iguais, mas nós temos mais do que um inteiro, nós temos a continuação. Então, nós podemos ter mais uma caneca, ou mais duas, ou mais 3 canecas. Só que se todas elas forem divididas em partes iguais, nós vamos somar todas as partezinhas dela, e assim a gente vai ter a fração imprópria. Todas as anteriores que a gente viu, 3/4, 2/4, 1/4 ou 1/2, onde o numerador é menor que o denominador, nós temos a fração própria, porque a gente usa apenas um objeto para representar isso. A gente não chega a ter um número inteiro, algo completo. Mas quando a gente começa com um completo e continua com mais pedacinhos, nós vamos ter um numerador maior que o denominador, porque a gente já fechou o inteiro e vai ter mais partes dessa continuação. Então, nós vamos ter frações impróprias. Podemos continuar com essa fração. Se nós enchermos a metade desta caneca, nós vamos ter, então, aqui 2/4, continuamos com 4/4 daqui. Então, 4 partes daqui com mais 2 daqui, a gente fica com 6 partes, que foram divididas em 4. Então, 6/4. Percebam que o 6 e o 4 são números pares que também nós poderíamos dividir por 2, simplificar. Então, nós teríamos a fração 3/2, que é uma fração equivalente da fração 6/4. Se nós enchermos mais uma parte, nós vamos ter 3 partes nesta caneca, das 4, mais as 4 daqui. Então, a gente está com a fração 7/4. E se nós enchermos toda esta caneca, quantas canecas cheias nós temos? Temos 2 canecas cheias, exatamente. Então, nós temos aqui, juntando todas as 4 partes, nós temos 8 partes que foram divididas em 4. 8 dividido por 4 é 2. Então, temos mais uma fração equivalente, que está representando a mesma coisa. 8/4 ou o número 2. Entendido, então? Fração é isso, a gente pegar alguma coisa, dividir em partes iguais e aí a gente tem a representação. O 2 também faz parte do conjunto dos números racionais, porque ele é o resultado desta divisão. Neste caso, do 8 dividido por 4, mas ele pode ser resultado de outras divisões também. Então, qualquer número que está escrito na forma de fração ou que é o resultado de uma divisão, é número racional. Então, todos os números naturais, todos os números inteiros, todos os números que têm vírgula, todos que têm fração, são números racionais. Mas e se quisermos comparar 2 canecas que foram divididas em partes diferentes? Eu tenho aqui as 2 canecas de 400 ml, só que essa daqui eu dividi agora em 4 partes e essa eu dividi apenas em 2. Aqui eu tenho essa, olhem ali onde está a água, com 1/2, que a gente já aprendeu, e essa aqui com 1/4. Como que eu faço para saber qual está mais cheia? Bom, aqui eu consigo enxergar, né, que essa tem mais água do que essa. Então, eu percebo que 1/2 é maior do que 1/4. Então, aqui a gente já começa a perceber que quando o denominador for menor, a fração é maior do que a outra. Aí a gente já começa a perceber que quando os numeradores são iguais, no caso aqui nós temos 1/4 e aqui 1/2, nós vamos olhar para o denominador. O denominador menor tem a maior fração. Agora, quando os
numeradores forem diferentes e os denominadores forem iguais. Como que a gente faz para descobrir qual é a maior fração? Agora temos os denominadores iguais, mas temos então os numeradores diferentes. Aqui eu tenho 1/4 e aqui eu tenho 2/4. Então, para saber qual é maior quando os denominadores são diferentes, aí a gente olha para o numerador. Então, a gente viu como comparar frações com os denominadores diferentes. A gente tem que olhar o denominador menor, então o numerador tem que ser igual, e aí o denominador menor tem a fração maior. Agora, quando os denominadores são iguais, a gente olha o numerador. Então, aqui eu tenho a fração 3/4, olhem aqui que tem a água ali em cima, então aqui eu tenho a fração 3/4, e aqui 2/4. Então, a gente consegue perceber que quando os denominadores são iguais, é só olhar o numerador maior, é a maior fração. Denominadores diferentes e numeradores iguais, menor denominador, maior fração. Ok? Então, isso é comparação de frações com numeradores iguais ou denominadores iguais. Mas e quando os denominadores são diferentes e os numeradores também? Então, a gente vai pegar um número e transformar eles em frações iguais, a gente vai transformar em frações equivalentes. Então, por exemplo, aqui eu tenho a fração com o denominador 2 e aqui a fração com o denominador 4. Então, eu tenho que pensar, eu consigo transformar o 4 num 2? Não consigo, né? Eu já tenho a divisão. Imaginem que eu tenha cortado esse copo, eu não posso mais colar ele, não vai ser mais a mesma coisa. Ou um chocolate, uma pizza, que seja. Eu não consigo voltar. Agora, um denominador menor, eu posso dividir ele em mais partes para que fique igual ao outro. Então, a gente tem que encontrar números que sejam múltiplo dos dois. Nesse caso, o 4 é múltiplo do 2, então a gente pode transformar o 2 no 4. Tem situações que a gente vai ter que transformar num outro número, por exemplo, 6 e 4. Se eu tivesse dividido aqui em 6 partes, eu não consigo transformar o 6 no 4, nem o 4 em 6. Não tem nenhum número que eu multiplico o 4 que dê 6, né? E nem o 6 por 4. Então, eu teria que transformar num outro número. Do 6 e do 4 seria o 12. Então, eu teria que multiplicar aqui 4 por 3. Então, eu teria que dividir esse copo em 12 partes. E o 6 eu multiplico por 2. E aí, também eu teria 12 e dividiria em 12 partes. Daí, sim, eu consigo fazer a comparação, porque aí eu vou multiplicar a fração toda. Por exemplo, aqui eu tenho 3/4. Eu iria multiplicar 3 por 3, que dá 9, 4 por 3, que dá 12. Então, eu teria a fração 9/12. E aqui, por 2, ficaria com a fração 2/12. Daí, eu iria comparar. Tenho denominadores iguais, compara o numerador. Então, nesse caso aqui que nós temos o 2, basta dividir ele por 4. Então, se antes nós tínhamos a fração 1/2, agora a gente tem a fração 2/4 e 3/4. E aí, a gente consegue comparar que os denominadores são iguais, então aquele que tiver o maior numerador é a maior fração. Então, essas são as 3 situações de comparação de frações, com numeradores iguais e denominadores diferentes, com numeradores diferentes e denominadores iguais, e com tudo diferente, que aí eu tenho que transformar a fração em fração equivalente, as duas ter o mesmo numerador ou o mesmo denominador, e aí sim depois comparar com uma das duas situações anteriores. Então, frações por enquanto é isso. Nós vamos ter mais vídeos sobre frações decimais e outros assuntos. Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, deixar seu comentário se vocês gostaram dessa experiência com a água. E o que a gente vai fazer com essa água agora? Colocar e desperdiçar ela? Não, não! Olhem agora o que a gente vai fazer com ela. Então, olha só, eu tenho aqui a água e o que a gente vai fazer com ela? Regar minhas plantinhas. Então, olha só, elas estão um pouco secas. Vamos molhar aqui um pouquinho para não desperdiçar água, que eu tenho outra plantinha. Não desperdice, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like e até o próximo vídeo.